Entendermos a influência do Centrão hoje, é preciso voltar um pouquinho nessa história, né? Entender como é que ele surgiu. O senhor, na época, fez parte, né, como assessor parlamentar, da criação desse bloco. Ele surge a partir de qual necessidade, Fábio? A necessidade de grupos de pressão, no caso, representando o capital, o investidor, porque nós tínhamos um clima, vamos entender o contexto. Vinha de uma panela de pressão, aonde os direitos sociais, tudo isso, havia expectativa de ser contemplado na Constituição. Ela era dividida em subcomissões, comissões temáticas, comissão de sistematização e plenário. Quando chegou na sistematização, no meio dela, o lado mais à esquerda estava vencendo tudo em questão de direitos sociais. E até que houve uma gota d'água de um erro de voto de um senador, que todo mundo daí resolveu se organizar para fazer pressão. E havia uma sugestão que era a mudança do regimento interno, que democratizasse o texto final da Constituição brasileira. Esse texto ele foi aprovado pelo Dr. Ulisses, ele pôs em votação, e aí mudou o sistema, ou seja, tudo que saísse da Constituição brasileira precisava ter aprovação do plenário do Congresso. Como é que esse erro de voto, para explicar para a gente? Esse erro de voto, o senador Albano Franco, à época, presidente da CNI, ele chegou atrasado para votar, era estabilidade no emprego, tema sensível para a CNI, para o interesse. E aí ele perguntou para o lado errado, geralmente o lado da esquerda é esquerda, o lado da direita é direita, na época. E ele perguntou, como vota, como vota? E votou a favor da estabilidade, que aí que depois é que foi negociado 60% do fundo, etc., para demissão sem justa causa. E aí foi um alvoroço nas entidades de classe, nas associações empresariais, todo mundo desceu em Brasília e aí começaram a conversar o que vocês precisam para votar direito. Não, nós precisamos de um DIAP do lado de cá, quer dizer, o PT era todo organizado, na época era o Ulisses do DIAP, tudo funciona, e do lado de cá não temos estrutura nenhuma. E aí passou a haver a mobilização e a tese da mudança do regimento. Tem uma imagem para ilustrar esse início, que é do Jornal Estado de São Paulo, da época, mostrando o Ulisses Guimarães, justamente, recebendo parlamentares do Centrão em 1987, né? Estamos vendo que é a data da primeira formação do bloco e que já trazia esse termo Centrão, não é? Eu acho que tem duas, né, pegando essa reconstituição histórica e tentando fazer a conexão com o debate contemporâneo, eu diria que são duas características importantes aí que ficam dessa origem. A primeira é um componente ideológico, não no sentido muito forte do termo, não estou querendo dizer que existe uma ideologia que una os parlamentares e os partidos que hoje a gente associa ao Centrão. Que hoje são, rapidamente... É muito difícil de contar, assim, né? Depois a gente pode até pensar como é que a gente conta isso. Mas eu acho que a origem desse grupo é de direita. Acho que esse é um ponto importante, né? A segunda é essa ideia de que o plenário é soberano, né? De que as decisões internas, seja da Câmara, seja no Congresso, precisam estar majoritariamente presentes no plenário. E por que isso é importante? Porque me parece que hoje, quando a gente discute esse protagonismo do Centrão na política nacional, entre outras razões, né? Não estou querendo aqui elucidar totalmente o fenômeno, mas tem muito a ver com o protagonismo do plenário. Mais recentemente, lideranças parlamentares entenderam que a maioria governa e, quando ela está organizada, ela basicamente comanda o processo legislativo. Isso fica muito claro sempre quando tem governos no executivo de esquerda, porque aí tem claramente esse contraste entre a maioria no executivo e uma maioria parlamentar que tende a ser de centro-direita.